Fundo de Segurança passa na CCJR e é aprovado em primeira votação pelo plenário. Estudo dos símbolos nacionais é incluído na grade curricular das escolas. E ainda, a audiência pública debate proteção de dados pessoais. O Jornal Parlamentar começa agora. Olá! Projetos do Executivo que permitirão o recebimento de um recurso do governo federal para investimentos na área da segurança foram analisados pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação. A comissão analisou 22 projetos na reunião desta quarta-feira. 19 receberam parecer favorável, entre eles as 3 matérias encaminhadas pelo Poder Executivo, que trata da criação da política, do Conselho e do Fundo Nacional de Segurança Pública no Estado. O relator dos projetos, o deputado Barbosinha, que também é líder do governo, destacou que as matérias tramitam em regime de urgência porque o Estado já deveria ter recebido pelo menos 13 dos 89 milhões de reais acordados com o Sistema Único de Segurança Pública, o SUSP. 3 projetos de autoria do Poder Executivo Estadual que objetiva inserir Mato Grosso do Sul dentro da política do Fundo Nacional de Segurança Pública, da lei federal, que exige que os estados da federação, para ter acesso a esses recursos destinados à segurança pública e que são tão importantes ao Mato Grosso do Sul, possa ter, no âmbito da legislação estadual, a mesma linha disciplinada pela legislação federal. Portanto, a CCJ emitiu parecer favorável a esses 3 projetos e, pelo regime de urgência, já deve ser votado em primeira votação no plenário dessa casa já nesta manhã e com celeridade, porque esses recursos já se encontram disponibilizados, bastando tão somente o procedimento de legislação para que Mato Grosso do Sul possa acessá-los. Os projetos entraram em primeira votação nessa quarta-feira e a expectativa é que ainda no mês de setembro as propostas sejam apreciadas em segunda votação para, enfim, serem encaminhadas ao Executivo para sanção. A matéria foi votada e aprovada em primeira na ordem do dia, seguindo para análise das comissões de mérito. Também na ordem do dia, projeto de lei que quer a retomada do estudo dos princípios constitucionais brasileiros e dos símbolos nacionais é aprovado em segunda discussão. Segue para a sanção do governador projeto de lei de autoria do deputado Capitão Contar, do PSL, que estimula nas escolas de educação básica, ao menos uma vez na semana, o resgate do civismo, da cidadania e do sentimento de nacionalidade, por meio do hasteamento da bandeira do país e canto do hino nacional. Busca resgatar ações de civismo, cidadania e o sentimento de nacionalidade dentro das escolas. Então, com esse projeto, aquele diretor ou professor que quiser fazer ali o hino nacional, quiser promover o hasteamento da bandeira na sua escola, poderá ser feito com o amparo dessa lei. Contar reforçou ainda ser necessário que os estudantes saibam o significado dos símbolos nacionais e também do próprio Estado. É muito difícil a gente, às vezes, ir a um evento escolar e as crianças não saberem, no mínimo, cantar o hino nacional e o hino do Estado. Então, com esse projeto de lei, eu busco que as crianças se interessem por esse assunto e possam representar Mato Grosso do Sul e o Brasil em qualquer repartição, em qualquer evento. Início da pavimentação da BR-419 na região noroeste do estado foi destacada pelos parlamentares durante o grande expediente. Importante ligação entre o norte e o sudoeste do estado, obras da BR-419 foram destacadas pelo deputado Felipe Orro, do PSDB, durante o uso da tribuna. Isso porque, quando concluído, o empreendimento vai conectar a BR-163 em Rio Verde de Mato Grosso a trecho da BR-262 em Aquidauana. Estivemos lá no início da obra em Rio Verde e estivemos no DENIT também, que nos passou que essa pavimentação de Rio Verde até Rio Negro, que é o lote 1, ela vai ser concluída no primeiro semestre de 2020.
Então, no primeiro semestre do ano que vem, conclui-se. E já iniciou essa pavimentação, o que nos deixa felizes, porque enquanto estava na terraplanagem, muita gente falava, será que vem o asfalto? Mas agora iniciou a pavimentação mesmo, e ela está num ritmo acelerado, e no primeiro semestre conclui esse primeiro trecho, que é Rio Verde e Rio Negro, e aí o segundo lote vai ser o trecho 4, que é Aquidauana-Taboco, que seria Taboco-Aquidauana, mas eles vão começar pelas extremidades. Aquidauana-Taboco vai ser licitada ainda esse ano e começa no ano que vem. Provavelmente nós teremos esses 2 trechos e depois a interligação dos 2 lotes do meio, que vão concluir essa obra. Outros parlamentares, como o capitão Contar, do PSL, Cabo Almi, do PT e Gerson Claro, do PP, reforçaram a necessidade de que o investimento estimado em R$600 milhões tenha continuidade. Ao todo, a BR-419 terá asfaltados 224 quilômetros, que para Felipe Horro serão primordiais não apenas para integrar cidades, mas até mesmo escoar produtos pela rota bioceânica. O próprio governador Reinaldo nos garantiu semana passada que está garantindo recursos, que esteve em Brasília e que garantiu recursos para isso. Então, eu acredito que essa estrada não para e que ela vai logo ter a sua conclusão e que vai interligar também com a bioceânica. Você já deu seu CPF na hora de comprar medicamento na farmácia? Pois é, uma audiência pública na Assembleia debateu a proteção desse e de outros dados pessoais dos consumidores de Mato Grosso do Sul. Uma audiência pública realizada no plenário Júlio Maia, aqui na Assembleia Legislativa, teve como objetivo discutir quais são os reais direitos dos consumidores no que tange à proteção dos seus dados pessoais. O evento foi proposto pelo deputado Capitão Contar, do PSL, e recebeu a presença de representantes dos principais birôs de crédito que operam no Brasil. A audiência teve como um dos objetivos divulgar a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que foi aprovada pelo Congresso Nacional em 2018, mas passa a valer por inteiro apenas em agosto do ano que vem. A nova regra visa garantir a privacidade das nossas informações cedidas às empresas nos mais diversos tipos de cadastros, além de trazer maior transparência ao público sobre o que é feito com esses dados. Toda a sociedade brasileira e globalmente tem se beneficiado do uso de dados tratados para prover serviços de utilidade pública ou privada. Tá? Hoje a gente tem no mundo um fluxo global de dados da ordem de 400 exabytes, o que representa mais ou menos 1 seguido de 18 zeros de medida de informação. Tá? Toda essa informação, quando tratada adequadamente e através do uso de softwares super especializados, você viabiliza uma decisão informada pelo empresário, pela autoridade pública, pelo produtor rural, por exemplo, através da agricultura digital. Como um projeto de lei similar foi apresentado no Legislativo Estadual este ano, algumas dúvidas sobre a forma como essas informações devem ser tratadas surgiu entre o empresariado sul-mato-grossense. É o que explica o deputado Capitão Contar. Um assunto bastante delicado, exige aí um trabalho minucioso na elaboração e no aperfeiçoamento dessa lei. Então o objetivo foi atingido e com isso estaremos ajudando a aperfeiçoar a aplicação dessa lei aqui em Mato Grosso do Sul. Como forma de resolver o impasse, um grupo de trabalho deve ser criado na Assembleia Legislativa a fim de ampliar o debate sobre a matéria. Dada a relevância do assunto, nós estaremos criando um grupo de trabalho aqui dentro da Assembleia para poder estar realizando esses estudos em cima desse projeto de lei. A Associação das Empresas de Tecnologia da Informação marcou presença na reunião. O gerente de Relações Institucionais da Brascom, Daniel Stivelberg, falou aos ouvintes quais os potenciais de mercado que se abrem em Mato Grosso do Sul com a nova regulação. Ele acredita que a legislação federal é importante para estabelecer um parâmetro comum a todo o setor produtivo. A Lei Geral de Proteção de Dados ela é um diploma que veio estabelecer limites de atuação e garantias principalmente para os titulares dos dados, que são as pessoas. Mas, ao mesmo tempo, ela tem normas que induzem o investimento naquilo que a gente chama de tecnologias de transformação digital, que são aquelas tecnologias que a gente tem ouvido falar bastante, como inteligência artificial, big data, software na nuvem, segurança na informação e internet das coisas. O estado do Mato Grosso do Sul, especialmente no âmbito da produção agropecuária,
tem muita oportunidade para se beneficiar de uma agro intensiva em dados, porque a gente já tem uma expertise, uma vocação na produção agrícola. Usando tecnologias de transformação digital, a gente pode viabilizar maior rentabilidade para o campo, melhor gestão de recursos hídricos, por exemplo, e melhor uso ou racionalização do uso, por exemplo, de agrodefensivos. Representando o PROCON, o superintendente Marcelo Salomão apresentou as preocupações do órgão na defesa do consumidor. Para ele, não devemos esquecer que a vulnerabilidade dos usuários é fator preponderante na elaboração da legislação. A gente avalia com bastante positividade essa audiência pública, mas também vamos começar a cuidar melhor de como esses dados estão sendo tratados para que consumidores não caiam em armadilhas e estejam numa cultura nova. Nós precisamos mudar de fase. Os consumidores precisam ler mais aqueles dados, aquelas informações de aceitação dos seus dados, porque essas informações agora ficarão depositadas em birôs e até mesmo em escritórios de grande porte, para que esses dados não vazem e não cheguem a prejudicar consumidores, como vem acontecendo principalmente na questão dos consignados aos idosos por parte de bancos de fomento. Jornal mais antigo em circulação em Mato Grosso do Sul, o Progresso de Dourados, confirmou o fim da circulação de sua versão impressa no estado, tema que foi repercutido na sessão ordinária. O deputado Barbosinha, do Democratas, prestou homenagem na tribuna da Casa de Leis ao jornal Progresso, que deixa de circular na versão impressa nesta sexta-feira, com 13.595 edições. A história do jornal Progresso se confunde com a história de Dourados, retratando desde o velho Mato Grosso até chegar ao nosso Mato Grosso do Sul, a história do nosso estado, da nossa região, mas especialmente do município de Dourados. O douradense ele está acostumado, né, ao longo de décadas com a presença de um jornal que sempre procurou retratar a economia, a política, todos os aspectos da vida do nosso estado, da nação, mas sobretudo da vida douradense. O mais antigo periódico do estado circula há 68 anos, informando a população de Dourados sobre as principais notícias da região, de Mato Grosso do Sul e do Brasil. Saudamos os novos tempos, mas com um sentimento extremo de nostalgia, porque o jornal escrito nos dá aquela sensação de apossamento, de você ter a notícia nas mãos e não na fluidez, né, dos tempos modernos que nós estamos vivendo. O deputado Marçal Filho, do PSDB, também lamentou o encerramento das edições impressas e fez uma moção de aplausos para a proprietária do veículo de comunicação. Você imagina só um jornal impresso na década de 50, né, com uma população bem pequena, as dificuldades que eles tiveram que enfrentar para colocar um jornal, primeiro semanal, depois diário. E com o passar do tempo, evidentemente, com as mídias digitais, o jornal impresso foi perdendo espaço. E, infelizmente, esse jornal mais antigo no Mato Grosso do Sul fecha suas portas, mas eu apresentei aqui uma moção de aplauso à diretora-presidente, dona Adílis do Amaral Torres, porque o esposo dela, o falecido esposo dela, que foi deputado federal, Weimar Torres, que foi o fundador. E ela mesmo com crise financeira, com situação econômica difícil, ela manteve o jornal Progresso até onde pôde, e inclusive com questão de saúde, né, que ela passou e passa. É algo assim muito sentimental para ela e para todos nós douradenses. Fica por aqui essa edição do Jornal Parlamentar. Essas reportagens podem ser conferidas no YouTube da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, com acesso disponível por meio do QR Code, que aparece agora em sua tela. Siga acompanhando a nossa programação e também as nossas mídias sociais. Até mais!